presidente Jair Bolsonaro disse haver uma conspiração para prendê-lo caso ele não seja reeleito. Para o chefe do executivo, seus opositores pretendem acusá-lo de atos antidemocráticos, semelhantemente ao que ocorreu com a ex-presidente da Bolívia, Jeanine Áñez, condenada a 10 anos de prisão sob a justificativa de que ela teria elaborado um suposto golpe contra o ex-presidente Evo Morales em 2019. Ele ressaltou que sempre fala disso por onde passa e que é mais fácil estar do outro lado. Bolsonaro ainda pediu a união de todos para que o bem vença o mal. O presidente também disse que não espera acusações somente contra ele, mas também contra toda a sua família. No mesmo evento, Jair Bolsonaro voltou a fazer críticas ao sistema eleitoral e fez novos pedidos por eleições mais transparentes. Segundo o chefe do executivo, 3 ministros do Tribunal Superior Eleitoral acreditam cegamente nas pesquisas do Datafolha. Você, Zé? O presidente Jair Bolsonaro tem razão em se mostrar preocupado com isso, né? Houve um momento, já foi arquivado, que haviam sete inquéritos abertos contra o presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. Contra o ex-presidente Lula, nenhum, né? E esses 7 inquéritos, eles acabam gerando mesmo a continuidade de processos, depois voltando para a justiça comum, né, primeira instância, lá na frente, quando o presidente deixar, então, a presidência da República. Eu sempre falei aqui de um cerco fechado, primeiro político, contra o presidente Jair Bolsonaro, e depois um cerco forte na imprensa de uma maneira geral, e outro cerco na área jurídica. Tudo se transforma em pedido no Supremo Tribunal Federal. O que mais me impressiona é que a Constituição diz que um presidente da República não responde a atos anteriores ao seu mandato. Isso durante o mandato. E durante o mandato, qualquer ato que ele tenha que responder é preciso autorização do Congresso Nacional. Gente, isso é muito claro. Os ministros do Supremo reinterpretaram a Constituição e dizem que está certo. Não se pode processar o presidente da República no exercício do mandato, mas que pode investigar. Essa é a estratégia para deixar inquéritos prontos para depois, ou seja, quando perder o fórum privilegiado, quando lá na frente deixar a presidência da República. Há sim esse trabalho, há sim esse caminho, mas é evidente que não há razão lógica para nenhum tipo de condenação, e muito menos de inelegibilidade. Não há nenhum argumento jurídico que o prova que possa levar a isso. Eu comentei isso com um dos coordenadores da campanha do ex-presidente Lula, Paulo Teixeira, deputado federal por São Paulo. Ele disse o seguinte, que Bolsonaro faça igual Lula, que saia, que se defenda e que lute contra o judiciário. Olha, senhores, há uma diferença abissal entre uma situação e outra situação. Veja que diferença. Eles estão tentando, dia e noite, chegar a uma possibilidade de processar o presidente Jair Bolsonaro e toda a sua família. É uma armadilha perigosa juridicamente, sim. Vejam que até o Renan, que é o mais novo, que não está ainda disputando nenhum cargo, não é candidato a nada, não tem um cargo político, está sendo processado. Veja que armação pesada, e isto é realmente muito perigoso. Mas a lógica toma conta da vida. O bem sempre vence o mal. Esta é a história. O Darkes diz, os bons moços vencem sempre. É a lógica. Daí é a linha natural, mas eu diria que ele tem razão sim em externar essa preocupação e se defender, porque haverá sim uma luta no judiciário eterna contra ele. Você, Fiuza, sua análise sobre essas falas do presidente. Temos 3 minutos, Fiuza. Elas vão ao encontro do que nós vimos acontecer na Vice-Procuradoria-Geral da República, quando a vice-procuradora Lindora Araújo apontou na ação do ministro Alexandre de Moraes uma conduta fora das 4 linhas. Ela assinalou, no parecer, que ao dar prosseguimento a um inquérito não recomendado pelo Ministério Público e pela polícia, o ministro estava afrontando o rito acusatório, né? Processo de, de, de acusação. Isso aí, quer dizer, quando a gente vê
essas manchetes da ex-imprensa, né, quando a gente vê esse transformismo jornalístico, fingindo que manifestação de rua é golpe, eu pergunto a todos, né, onde é que está a fumacinha do golpe? Se tem uma fumacinha de golpe, um cheiro de golpe, onde é que ele está? Está no Palácio do Planalto? Difícil, né? Ele está justamente nas instituições, e eu incluo aí a ex-imprensa, que estão dando as costas para a democracia. Porque uma imprensa que mente desse jeito, que tenta fazer uma preparação, e ela está fazendo isso desde o início. Olha, reforma, o povo saiu às ruas por reforma, o povo saiu às ruas por liberdade, o povo saiu às ruas contra a tirania da pandemia. E havia, de fato, majoritariamente, nesse povo, apoiadores do presidente, com o qual essas pessoas, essa imensa parte da população, identificava, né, os seus anseios. Pois bem, essa imprensa está desde 2019, tentando preparar esse caldinho podre, né? Olha, vai ter uma manifestação que vai ser fascista, porque o governo já está eleito, então é o terceiro turno, de que se trata? E aí a gente vê realmente nesse casamento, né, das manchetes mentirosas que a gente está vendo aí sobre o 7 de setembro, é uma desonestidade intelectual que eu nunca vi nada parecido na minha vida, vão casando com esses atos do Supremo. O ministro Alexandre de Moraes, que foi, eu acho que de uma maneira muito grave, né, contrastado aí pela Procuradoria-Geral, será o presidente do TSE. Então, é claro que está aí montada uma situação para que se possa fazer o que se quiser, em falso nome das instituições, contra o atual presidente. Diga, Ana. Então, Vitor, é aquela história que nós temos falado aqui, né? Temos trazido as similaridades entre o cenário político americano e o brasileiro, porque durante 4 anos aqui nos Estados Unidos nós ouvimos que Donald Trump ia dar um golpe, que ele ia aparelhar as Forças Armadas, que se ele perdesse a eleição ele não sairia da Casa Branca, e impeachment para cá, impeachment para lá, 3 processos de impeachment, um processo passou na Câmara, mas claro que morreu no Senado porque tinha a maioria republicana, narrativas vazias, né, falácias, tudo isso que nós estamos vendo no Brasil, absolutamente tudo. Derrubaram as redes sociais do então presidente dos Estados Unidos, ainda era presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Tentaram um impeachment pós-saída da Casa Branca. E isso tudo por quê? Porque assim que Donald Trump, assim como o presidente Bolsonaro, e aqui faço todas as ressalvas, não estou comparando os 2 presidentes ou os 2 personagens, mas o cenário político é muito parecido, e Donald Trump colocou o dedo na ferida quando ele apontou para a velha imprensa e disse: "You are fake news", vocês espalham mentiras, vocês espalham falácias. E é muito parecido com o que o presidente Bolsonaro faz quando ele coloca esse dedo na ferida de mostrar que às vezes é difícil passar reformas no Congresso, com um Congresso engessado, né? Principalmente aqueles que se engessam e que se amarram aí num sofá junto com o Supremo Tribunal Federal, aqueles que têm puxadinhos dentro do Supremo Tribunal Federal, como é difícil passar reformas e seguir, né, com um debate propositivo dentro do próprio Congresso, quando 2 poderes se aliam contra o terceiro, né, junto ao Legislativo e o Judiciário contra o Executivo. Isso tudo ficou muito exposto. As similaridades, elas são muito parecidas. Eu confesso, eu tenho medo que até a eleição alguma coisa possa acontecer para que derrubem as redes do presidente Bolsonaro, como foi feito aqui. Porque, como nós estávamos falando no comentário inicial, hoje, tempo de rádio, tempo de TV dos partidos, isso significa muito pouco ou quase nada. A campanha, a discussão, o debate, isso tudo nós encontramos nas redes sociais. E nós sabemos que existe uma perseguição pessoal
do Judiciário, né, aliado a membros do Congresso, para calar o presidente.